Graça e paz, queridos, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouco sobre esses dias de tensões onde estamos em isolamento social e temos que repartir o pão sobre a mesa e alimentar nossas famílias. Um papo sobre o tipo de alimentação que trazemos para os nossos, para aquelas pessoas que dividem a casa conosco. Nesses dias eu fiz um pãozinho de queijo lá em casa para minha família. O pessoal gostou. Não sei se ficou tão bom assim não. Mas é fato que nesse período de isolamento social, muita gente está desenvolvendo artes culinárias em casa e alimentar a família é sempre algo muito importante para todos nós, né? A gente gosta de alimentar as pessoas que a gente ama de maneira saudável. Eu conheço gente que consegue estragar um bom alimento no preparo e gente que consegue fazer uma alimentação extraordinária com coisas simples. Isso é muito importante. Mas o nosso papo é sobre uma alimentação estranha. Algo que aconteceu há muito tempo. O registro que eu trago para vocês é de uma história que aconteceu e foi narrada no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do verso 24 até o verso 33. Nessa época, Jorão era rei sobre Israel e houve um cerco à cidade de Samaria, onde ele estava instalado. Estava instalado o reino de Israel. E as provisões não chegavam. Então as pessoas não podiam sair da cidade, não podiam comprar, não podiam vender para povos, não podiam comercializar, inclusive alimentos, e principalmente alimentos. Nessa época, as pessoas chegaram num nível de tensão tão alto porque o cerco durou um bom tempo e as provisões dentro das casas começou a acabar. E é dentro do clima de tensão, dentro do clima de confinamento, que a gente acaba mostrando muito do que a gente tem entranhado em nós. A nossa humanidade, às vezes, dá lugar à insanidade. Durante aquele momento, aquele cerco, as pessoas entraram em período de escassez. Faltava alimentos, faltava provisões de todos os tipos. E o rei, certa vez, em cima do muro, caminhando, pensando, refletindo sobre a situação que não passava, ele se confronta com uma mulher clamando pelo nome dele: meu rei, meu rei. Até que ele olha para ela: o que é, mulher? Ele também estava sob muita tensão. Aquela mulher volta-se para o rei e diz para ele uma história terrível. Ela conta que havia faltado o alimento para ela, para os vizinhos dela. E ela fez: olha, essa mulher que está aqui comigo, e ela apresenta uma outra mulher, tão desesperada quanto ela, me convenceu a devorar e cozinhar meu filho ontem. E se comprometeu comigo que no dia seguinte nós comeríamos o filho dela. Mas essa mulher, ela não devorou o filho dela no dia seguinte, ela escondeu o filho dela, nós não fizemos nada. O rei, desesperado, se cobre de pranto, ele coloca vestes de sacas, que era um costume da época de demonstrar tanta dor e arrependimento. É fato que durante o período de isolamento social, as tensões chegam à flor da pele. Em alguns casos, as pessoas que sofrem de algum tipo de mal na sua sanidade, elas tendem a ter comportamentos estressados, comportamentos até também estressantes. Mas o que aconteceu com aquela família foi algo terrível. Eles tiveram de devorar seu filho. Naquele momento de tanta tensão, o medo da morte pelos assírios fez com que pessoas tirassem a vida dos seus entes para se alimentar. O canibalismo é algo reprovável em toda a raça humana. As pessoas que cometeram canibalismo na história, o registro mostra que, ou por uma questão religiosa, porque acreditam que talvez comendo aquela carne eles possam adquirir a força daquele guerreiro, daquela pessoa, a essência daquela pessoa, ou num completo desespero, como foi o caso de alguns anos, um acidente nos Andes,
os sobreviventes tiveram que devorar os cadáveres de colegas que sofreram a morte. O fato é que, durante os momentos de tensão na vida, durante o momento de isolamento social, muita gente tem perdido a própria humanidade. A humanidade tem dado lugar a um comportamento desesperadamente desumano, insano. Repare que quando nós estamos sob tensão, e agora nesse período de isolamento, tendemos a muito estresse e às vezes até mesmo a tratar mal pessoas que estão do nosso lado. Quando eu comecei essa fala com você, eu mencionei sobre o alimento sobre a mesa, momento de alegria, momento de felicidade. E a grande questão é, diante de tanta tensão, do que você tem alimentado sua família? Você tem trazido para eles uma palavra de paz ou a tensão e uma intenção de devorar sua família? Não seja canibal na sua casa. Não devore sua família. Apresente para eles, alimente-os de paz. Alimente-os com oração. Alimente as pessoas ao seu redor com uma palavra de ânimo. Mesmo que você esteja desanimado, busque forças no Senhor. Porque quando o Senhor disse que era o pão da vida, Ele é pão da vida. Não é necessário que nós traguemos as pessoas que amamos. Nós precisamos sim, cada vez mais nos render aos pés de Cristo, porque Ele é o pão da vida. Ele é quem nos alimenta, Ele nos suporta. Espero que você reflita nesses dias sobre o alimento que você tem colocado à mesa para sua família. Se você está devorando a sua família ou alimentando a sua família de paz. Ore, leia e alimente sua família de amor, gratidão e bênçãos espirituais.